Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi para Siquém, onde estavam seus tios e todos os parentes de sua mãe, e disse a eles: Perguntem aos homens de Siquém, o que vocês preferem? Que 70 homens reinem sobre vocês, isto é, todos os filhos de Jerubaal, ou apenas um homem? Lembrem-se de que eu também sou da família de vocês. Os parentes de sua mãe discutiram o assunto com as autoridades de Siquém, e eles optaram por Abimeleque, argumentando: Afinal, ele é um dos nossos. Eles deram a Abimeleque 70 peças de prata do santuário de Baal-Berite. Com esse dinheiro, ele contratou o serviço de um bando de marginais. Ele foi até Ofra, na casa de seu pai, e matou seus meio-irmãos, filhos de Jerubaal. Matou todos os 70 sobre uma rocha, menos o mais jovem, Jotão, que conseguiu se esconder. Foi o único sobrevivente. Todos os líderes de Siquém e Bet-Milô se reuniram debaixo do carvalho, perto da coluna de Siquém, e coroaram Abimeleque rei. Quando deram a notícia a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e discursou: Ouçam-me, líderes de Siquém! Assim Deus ouvirá vocês. Um dia, as árvores decidiram ungir um rei para si. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Mas a oliveira respondeu: acham que vou deixar o meu azeite, que honra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Então, as árvores disseram à figueira: venha, reine sobre nós. Mas a figueira respondeu: acham que vou deixar a minha doçura, os meus frutos que dão água na boca, para dominar sobre as árvores? As árvores então disseram à videira: venha, reine sobre nós. Mas a videira respondeu: acham que vou deixar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente as árvores disseram ao espinheiro: venha, reine sobre nós. Mas o espinheiro disse às árvores: se vocês realmente desejam que eu seja o seu rei, refugiem-se na minha sombra. Mas se não quiserem, que saia fogo do espinheiro e queime até os cedros do Líbano. Agora ouçam, vocês acham que fizeram certo coroando Abimeleque rei? Acham que respeitaram Jerubaal e sua descendência? Deram a Gideão o que ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a própria vida e os libertou da opressão dos midianitas. Mas vocês acabam de traí-lo. Vocês massacraram seus filhos, 70 homens sobre uma rocha. Vocês coroaram Abimeleque, filho de sua concubina, rei sobre os líderes de Siquém, só porque ele é parente de vocês. Se acham que honraram Jerubaal, então comemorem com Abimeleque e que ele se alegre com vocês. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milô, ou saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Milô para queimar Abimeleque. Depois desse discurso, Jotão fugiu para se salvar. Foi para Beer e fixou residência ali, porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque reinou sobre Israel 3 anos. Então Deus provocou um atrito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que começaram a agir traiçoeiramente contra ele. A violência voltou-se contra ele. O derramamento de sangue dos 70 irmãos, filhos de Jerubaal, caiu sobre Abimeleque e os líderes de Siquém que o ajudaram no massacre. Os líderes de Siquém puseram homens de emboscada na subida das montanhas para assaltar os viajantes. Mas Abimeleque ficou sabendo. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, chegou com seus parentes para residir em Siquém e conquistou a confiança dos líderes da cidade. Na época da vindima, foram para o campo pisar as uvas e fizeram uma festa no santuário do Deus deles, um banquete com muita comida e bebida. A certa altura, começaram a criticar Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, perguntou: quem é esse Abimeleque?
E por que nós, siquemitas, temos de obedecer a ele? Não é aquele filho de Jerubaal? O braço direito dele não se chama Zebul? Ora, nós pertencemos a Ramor e honramos o nome de Siquém. Por que haveríamos de bajular Abimeleque? Se eu estivesse no comando desse povo, a primeira coisa que faria seria me livrar desse Abimeleque. Eu diria na cara dele: mostre a sua força, Abimeleque. Vamos ver quem manda aqui. Zebul, governador da cidade, ouvindo o que Gaal, filho de Ebed, dizia, ficou furioso e enviou secretamente alguns mensageiros a Abimeleque com este recado: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram para Siquém e estão tramando contra você. Faça o seguinte: traga suas tropas esta noite e arme uma emboscada no campo. De manhã, logo ao nascer do sol, ataque a cidade. Gaal e suas tropas sairão ao seu encontro. Daí em diante você sabe o que fazer. Abimeleque e as suas tropas, divididas em 4 companhias, saíram naquela noite e armaram uma emboscada perto de Siquém. De manhã, Gaal, filho de Ebed, foi para a entrada da cidade. Abimeleque e suas tropas deixaram um esconderijo. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, parece que tem gente descendo das montanhas. Zebul disfarçou: Parecem homens, mas são apenas sombras nas montanhas. E mudou de assunto. Gaal insistiu: Veja, são tropas descendo de Tabur Eres, o umbigo da terra. Uma companhia inteira está descendo pelo caminho do Carvalho dos Adivinhadores. Zebul disse: Onde está aquela sua coragem? Não foi você que disse: quem é esse Abimeleque? Porque temos de obedecer a ele? Pois aí está ele com as tropas de que você fez pouco caso. É a sua chance. Lute contra ele. Gaal, com o apoio dos líderes de Siquém, enfrentou Abimeleque. Mas Abimeleque venceu. Gaal virou as costas e fugiu, deixando muitos feridos pelo caminho até a entrada da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo fugiu para os campos e alguém deu a notícia a Abimeleque. Ele convocou suas tropas, dividiu-as em 3 companhias e armou emboscada nos campos. Quando viu que o povo estava em campo aberto, saiu e o atacou. Abimeleque e a companhia que estava com ele avançaram até a entrada da cidade. As outras 2 companhias perseguiram os que haviam saído da cidade e os mataram. Abimeleque lutou contra a cidade o dia todo, até que a subjugou e massacrou todos os moradores. Ele deixou a cidade em ruínas e jogou sal sobre ela. Quando os líderes da torre de Siquém ficaram sabendo disso, foram até a fortaleza do templo do Deus da Aliança. Alguém informou a Abimeleque de que o grupo da torre de Siquém estava reunido. Então ele e suas tropas subiram ao monte Zalmon, montanha escura. Abimeleque pegou seu machado, cortou lenha e a carregou nos ombros. Ele ordenou aos seus homens: Façam o que eu estou fazendo, depressa! Então cada um dos homens cortou um feixe de lenha e foi atrás de Abimeleque. A lenha foi empilhada sobre o abrigo da torre, e eles puseram fogo em tudo. Todos os que estavam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Abimeleque prosseguiu para Tebes. Ele sitiou Tebes e a conquistou. No centro da cidade havia uma torre bem protegida, e todos os habitantes da cidade, com seus líderes, se refugiaram ali, trancaram a porta por dentro e subiram para o topo. Abimeleque resolveu atacar a torre. Ele se aproximou da entrada para incendiá-la. Naquele momento, uma mulher jogou lá de cima uma pedra de moinho que esmagou seu crânio. Ele chamou seu escudeiro e ordenou: Pegue a sua espada e me mate, para que eles não digam: ele foi morto por uma mulher. O jovem pegou a espada e matou Abimeleque. Quando os israelitas viram Abimeleque morto, voltaram para casa. Deus vingou o mal que Abimeleque tinha feito contra seu pai, matando os seus 70 irmãos.
Deus fez recair sobre os homens de Siquém todo o mal que tinham feito, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal.